Beleza. E o que a gente quer agora é de que do nosso jogo, como a gente pode ver aqui, o que é que tem feito, né? A gente tem um carro que consegue mudar de faixas e que a estrada que está em background, ela desce de maneira infinita. Então dá a impressão de que o carro infinitamente está progredindo no seu progresso, certo? No seu caminho. Só que o que falta aqui são desafios, ou seja, obstáculos. Nós podemos adicionar sempre os mesmos obstáculos, mas acho que seria interessante ver como fazer isso de maneira infinita também e de maneira aleatória. Então vão surgir pedras, a ideia é que surjam pedras aleatoriamente em cada uma dessas faixas e o carro ele tem que desviar porque se eles colidirem, então o level ele é reiniciado, a cena ela é reiniciada. Pois bem, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente precisa adicionar uma rocha. A rocha até agora tem sido apenas um sprite. Dentro da nossa parte de sprites, se você for no explorador de arquivos aqui no canto inferior da tela, você vai poder ver que existe o PNG da rocha. Mas ele não é um game object ainda. Só que, assim como a gente viu no anterior, de que a estrada ela vai ser renderizada, vai ser instanciada, na verdade, por um script e para isso ela precisa ser colocada como um prefab. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, então a rocha também vai ser um prefab. Eu vou adicionar aqui a rocha a qualquer posição aqui da, da nossa cena. Eu vou fazer modificações a ela para que faça sentido qualquer rocha. Então, antes de tudo, antes de torná-la um prefab, eu vou fazer alterações para que faça sentido ela estar aqui na cena. Ela está muito grande, então eu vou diminuir aqui de tamanho, colocar 0,5, talvez, vamos ver. O X vou colocar 0, o Y 0 também. Order in Layer eu coloquei 1 porque agora ela vai ser renderizada na frente do nosso background. Eu vou fazer até melhor. Eu vou colocar ordem em layer 0 e eu vou aqui na estrada colocar ordem em layer -1. Então o que acontece? O que é esse ordem em layer? Qual é a ordem de renderização do nosso cenário? É do menor para o maior. Então, já que a estrada ela tem order -1, ela vai ser renderizada primeiro e depois a rocha que tem ordem layer 0 e o player que tem ordem layer 0 vão ser renderizados depois acima dela. Então, elas não vão ficar a rocha não vai ficar abaixo da estrada, porque a estrada tem um order layer menor. Então ela tem um ordem layer menor, mas vocês precisam perceber o seguinte: eu modifiquei o game object que está na cena aqui da estrada. E não é ele que eu devo mudar, porque se eu mudar, o prefab não vai mudar. Preciso vir aqui na pasta prefab de estrada e ordem layer colocar -1. Então agora sim o prefab de estrada foi modificado e todas as outras estradas vão ser renderizadas sob a mesma lógica também. Então tá tudo certo agora. A estrada, a rocha, na verdade, ela tá com posição com um tamanho mais ok, mas eu acho que talvez 0,4 e 0,4 aqui na escala seja mais ok. Então modifiquei o tamanho da escala no X e no Y para que a rocha ela se adeque ao tamanho aqui das faixas e fique tudo bem. Deixa eu mudar aqui a posição, a aba para a visualização do jogo e creio que está num tamanho bem ok dessa maneira. Então, beleza. Eu já fiz essa alteração que eu queria. O que eu vou fazer é, na pasta de prefabs, aqui está aberta a pasta de prefabs, eu vou arrastar a rocha para essa pasta e, por consequência, eu vou criar um prefab da rocha. A rocha, ela não vai aparecer inicialmente no nosso jogo. Então, eu vou tirar ela aqui da hierarquia de cenas e vou deixar a rocha nesse canto quietinha. O que acontece? A rocha, a gente precisa fazer algumas outras modificações nela. Por quê? Assim como a estrada e o carro, ela também vai se movimentar. E tudo aquilo que se move no Unity precisa de um rigid body. Então, o que a gente vai fazer é clicar aqui na rocha, no menu de inspecionar do lado, a gente vai adicionar um componente que é um rigid body 2D. No rigid body, a gente vai remover a gravidade e o que a gente vai fazer é travar no X e travar no Z, a rotação no Z, deixar só o Y livre, ou seja, para que ela se movimente
verticalmente e não horizontalmente, nem ocorra uma rotação, certo? Então agora que a gente tem o rigid body e tá tudo ok, o que a gente precisa adicionar também é uma coisa muito especial. Para que o carro ele identifique quando ele atingir um outro objeto na cena, esse outro objeto e o carro precisam ter box colliders. Eles precisam ser colidíveis, vamos por assim dizer. Então o que eu vou fazer é, vou adicionar um componente aqui na rocha, add component, e vou pesquisar por collider. E a gente encontra aqui box collider 2D. E agora adiciona mais esse componente aqui, certo? E o que a gente vai fazer é, a gente vai apertar nessa opção aqui que tem essas caixinhas para editar o, a, o tamanho da colisão para uma rocha. Só que o que eu vou fazer antes é abrir aqui em Open Prefab para a gente ter essa visualização só do prefab da rocha, para que não tenha a visualização da cena por completo. Isso foi possível lá em cima no inspetor, tem um botão Open Prefab quando eu clico aqui em Rock. Então aqui a gente tem Open Prefab e a gente visualiza só a rocha. Então agora eu clicando aqui nessas opções aqui dentro de Box Collider para Edit Collider, a gente vai poder mudar aqui, por consequência, o tamanho da colisão. Vou deixar um pouco mais justo a rocha para que não ocorra toques acidentais de play e por consequência, irritação. E eu vou fazer a mesma coisa no carro. Então agora a nossa rocha, ela tem uma forma de colidir, ela tem um box collider, mas o nosso carro não. Então o que eu vou fazer aqui no carro, adicionar um componente, box collider 2D, adicionei, eu vou colocar para abrir o prefab, vou clicar em editar o collider e vou colocar bem justo, deixar o sprite passar um pouco para permitir que o player ele tenha uma folga caso ele esteja muito próximo de uma rocha. Então agora a gente já ajeitou aqui o box collider, vou voltar aqui no canto superior esquerdo. E lembra, eu só mudei o prefab, eu não mudei o player que está aqui já atrelado à cena. Percebe que o player ele já está aqui, quando eu cliquei em player, ele apareceu o box collider aqui e já apareceu o box collider. Por quê? Porque esse player está atrelado a esse prefab. E quando você muda o prefab, todos os objetos que estão na cena que vieram desse prefab, ele já mudou automaticamente. Mas o contrário não acontece mais uma vez. Então, se eu mudasse o player, o prefab ele não ia mudar. Certo? Mas como foi o contrário, eu mudei o prefab, o player deriva do prefab, então tá tudo bem, o box collider já foi adicionado mesmo aqui na cena. Certo. Então a gente já tem o prefab da rocha que permite que a gente faça a rocha andar para baixo e colidir, já que ela existe, ela possui um rigid body e possui um box collider. Só que a gente ainda não tem um script que permite a instanciação dessas rochas e possibilite que elas apareçam de maneira aleatória e continuem descendo e desapareçam também da cena para que a gente não tenha problemas de performance se muitas rochas forem renderizadas, por exemplo, ou existirem na cena. Então o que a gente vai fazer é criar um script. Vamos aqui no Unity, em Scripts, e vamos criar um novo script C# chamado Obstacle Manager. Vai ser um script responsável por gerenciar os nossos obstáculos. Dando os dois cliques nesse script que a gente acabou de criar, a gente já vê que existem os métodos que são adicionados por padrão pela Unity. Então não temos um problema quanto a isso. Basta a gente utilizar aqueles que realmente nos interessam, certo? E o que acontece? Esse script, ele não vai ser, diferentemente dos outros, ele não vai ser um script que vai representar um game object e o entendimento sobre ele é de que aquele script vai estar executando durante a vida daquele game object. Ou seja, esse script ele não vai estar atrelado a uma rocha e não vai deixar de existir quando a rocha ela deixar de existir. Vai ser um script que vai gerenciar a existência de obstáculos no nosso jogo durante todo o ciclo de vida dele. Portanto, ele não vai ser não vai fazer parte de um objeto que vai desaparecer junto com a rocha, certo?
É como se fosse algo que estivesse acima e fazendo esse gerenciamento. Portanto, a gente vai criar aqui na nossa cena um novo GameObject, vou colocar create empty, criar um novo GameObject vazio, que vai se chamar managers. Ou seja, vai ser um GameObject que naturalmente existe o componente transform porque é necessário já que está atrelado a uma cena, mas que ele não existe, não tem componente nenhum. Os únicos componentes que a gente vai adicionar nesse GameObject serão os scripts que vão gerenciar algo. Nesse caso, gerenciar os obstáculos. Então, eu vou adicionar aqui um componente que vai ser Obstacle Manager. E agora sim a gente tem um script atrelado a esse GameObject que vai teoricamente gerenciar as rochas que a gente tem, os obstáculos, que é o que a gente tem aqui. Então, beleza. Como vamos mudar esse script da gente, do gerenciador de obstáculos? Existem alguns atributos para gerenciar esses obstáculos que vão ser necessários, como por exemplo o prefab da rocha, já que esse script vai ser responsável por instanciar os obstáculos que são as rochas, ele precisa ter acesso ao prefab das rochas para que ela seja por consequência instanciada. Então eu irei adicionar aqui exatamente isso, permitir que através da Unity a gente possa adicionar o prefab da rocha, então rock prefab. E outras duas informações que são necessárias para a gente é quando foi o último spawn, ou seja, a última vez que uma rocha ela foi instanciada, para que a gente saiba se devemos ou não instanciar mais uma. E também quais são as lanes, as faixas disponíveis, para que uma delas seja sorteada na hora de que na hora que uma rocha seja instanciada, ou seja, a gente vai ter que escolher aleatoriamente uma das faixas para que aquela rocha apareça. Então precisamos dessas duas informações: do último aparecimento de uma rocha e também da lista de informações das faixas, ou seja, quais são as faixas disponíveis para a gente. E o que a gente vai fazer no método start, é justamente indicar quais são as faixas que a gente tem, que no caso vai ser um array, ou seja, basicamente, de maneira simplista, uma lista das faixas que nós temos. Então é a menos 2.15f, 0 e 2.15f. Esse f é necessário porque isso é um float, é um número de ponto flutuante. E num valor literal, no C Sharp, para indicar que aquele valor literal ele é um float e não um outro tipo primitivo, a gente coloca esse f após ele. Então é por isso que eu venho colocando sempre em números de ponto flutuante esse f para indicar que ele é um float. Então é mais indicativo nesse sentido. E o que a gente vai fazer também é já colocar um primeiro valor para a última vez que foi aparecida uma rocha, para que a lógica ela comece. Então eu vou dizer que a última vez que uma rocha foi instanciada seja o momento atual, o momento que iniciar o nosso script, para então ele esperar o tempo e gerar uma rocha realmente. E eu pego o momento atual dessa forma, time.time. Então eu vou obter o time atual que eu pedi. Na verdade, é o momento do início do frame que isso foi executado aqui, que essa linha foi executada. Então, dependendo do frame que foi executado, vai ser o momento daquele frame. Isso é um float. E então a gente vai poder ver quanto tempo a gente quer esperar para lançar uma nova rocha, certo? E o que eu vou fazer é justamente isso. No update, eu vou tirar mais uma vez os prefixos aqui de privado. No update, ou seja, sempre para renderizar uma nova imagem, eu vou executar a lógica de spawnar, de instanciar as rochas, de instanciar os nossos obstáculos. Então eu vou criar aqui embaixo um método privado auxiliar para gente, que é para instanciar essas rochas. E como é que a gente vai fazer essa instanciação, certo? A gente vai verificar se o momento atual, ou seja, time.time, menos a última instanciação de uma rocha é maior do que 2. Se for, é hora de fazer uma nova instanciação de uma nova rocha e vai dar um espaçozinho entre uma rocha e outra.
Lembra que esse Spawn Rocks, ele tá dentro de update, então vai executar direto. Então é por isso que eu preciso fazer essa verificação aqui. Se o tempo atual menos o tempo da última instanciação de uma rocha, ele é maior do que 2, porque a gente vai dar um tempinho para que esse código que vai estar aqui dentro da instanciação de uma rocha seja executado novamente, ele não seja executado toda vez que o update for executado. Então é uma verificação para que a gente não tenha infinitas rochas, muitas rochas, já que o update ele executa várias vezes por segundo, uma vez que é uma vez por frame. Ok, como é que a gente vai fazer para instanciar uma nova rocha? Primeiro passo é escolher aleatoriamente uma dessas faixas. Então, a faixa escolhida, chosen lane, vai ser. O que eu quero é, dentro desse array aqui de faixas, ou seja, desse conjunto de faixas, eu quero pegar a primeira faixa, ou a segunda faixa, ou a terceira faixa. Eu quero que ele me diga uma dessas. Como é um array aqui de ponto flutuante, para eu pegar esse primeiro valor aqui, eu usaria o índice 0. Isso aqui significa o valor de posição 0. Esse 0 aqui é o valor de posição 1. E esse 2.15f é o valor de posição 2. Então é 0, 1, 2. Certo? Logo, para gerar aleatoriamente uma nova rocha, eu preciso escolher um número aleatório entre um inteiro aleatório entre 0, 1 e 2. Ou seja, entre 0 e 2, inclusive os dois. E o que acontece para fazer isso dentro da Unity, a gente usa o random. Random.range. E a gente passa o limite inferior e o limite máximo não incluso. Então, o que a gente vai fazer é 0,3. E agora o que a gente tem é, aqui chosen lane vai ser, a partir desse momento, quando chegar nessa linha, chosen lane vai ser um número aleatório, um inteiro aleatório entre 0 e 3. Só que 3 não é incluso nessa consideração. É sempre o primeiro número ele é incluso, ou seja, 0 pode ser sorteado, mas 3 não. Então é 0, 1 ou 2. E é justamente o que a gente quer, 0, 1 ou 2. Portanto, a nossa lane vai ser entre o conjunto de lanes, a lane escolhida. Então, a posição escolhida pelo aleatoriamente aqui. Porém, uma coisa a se observar é o seguinte. Essa rocha dentro da nossa cena, essa rocha, ela precisa aparecer. Vou utilizar o carro para poder exemplificar o que eu quero dizer. A rocha ela precisa aparecer exatamente acima da câmera para que o jogador ele não veja essa rocha aparecendo do nada. Então ela precisa estar exatamente acima dessa câmera e ser instanciada ali naquela posição. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Para permitir que a gente saiba qual é o Y dessa rocha, ou seja, acima da câmera, em qualquer cenário, a gente vai fazer uma conversão. Uma coisa importante a saber é o seguinte, quando eu clico aqui na câmera, vê que a câmera ela tem essas bordas aqui. Essa linha branca significa a borda de visualização da câmera. E essa borda, ela possui a sua própria coordenada, que vai de 0 até 1 no Y e vai de 0 até 1 no X. E o que a gente quer é o quê? Que seja uma posição acima da câmera aqui, nessa região. E essa região aqui, considerando a coordenada da câmera, de visualização da câmera, é acima do 1, já que no Y vai de 0 até 1, se é acima de 1. Então o que eu vou fazer é pegar a câmera, pegar o meio da câmera e obter o Y que seja acima dela, seja lá ele qual for. Seja lá qual for o tamanho da câmera, eu vou pegar o Y real, que a coordenada real do Y que é acima dela. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o Y da rocha e eu preciso pegar uma informação da nossa câmera. Então eu coloco câmera main, da câmera principal, que é aquela que eu estava mostrando para vocês. E existe um método chamado viewport to world point. Viewport é justamente esse esquema de coordenadas que eu mencionei de 0 até 1, que se refere ao espaço, à região de visualização da câmera. Então eu quero transformar
uma posição desse viewport, ou seja, de uma posição da visualização da câmera para uma coordenada do mundo real, do mundo do jogo, que é a coordenada que a gente está utilizando até agora. E qual é essa coordenada? Eu quero pegar o meio do X, ou seja, deixa eu voltar aqui para diante, aqui do centro da câmera, por isso o meu X é 0.5f, já que vai de 0 até 1, então eu quero o meio 0.5f, e o meu Y é acima da câmera, então é mais do que 1. Então o que eu vou fazer aqui é botar 1.1f. E eu quero só o Y, então no final eu vou botar ponto .y aqui. Então eu vou fazer a conversão dessa posição aqui que eu estou mostrando para vocês, do meio e passando um pouco da câmera, para o mundo real. Então me dê a posição aqui do mundo real. E é o que a gente vai obter aqui nesse Rock Y, já que esse viewport do WordPoint ele faz exatamente isso. Tem informação então da lane que a gente quer, e a lane lembram que é o X na qual a rocha ela vai ser instanciada, e o rock Y é o Y na qual a rocha vai ser instanciada, a gente pode instanciar a rocha. Então instancie rock prefab, passando a posição, que é um vector2, lembra? Sempre a posição vai ser nesse vector2 em um jogos 2D. O X vai ser a lane que foi escolhida e o Y o rock Y. E além disso, preciso passar um terceiro parâmetro. E a gente vai colocar Quaternion Identity. Então agora a rocha ela vai ser instanciada nessa posição, na qual a gente conseguiu calcular aleatoriamente. E a gente não pode esquecer de salvar a última instanciação. Então, o momento da instanciação foi time.time. Para que ele possa fazer o espera para a nova instanciação do nova rocha. Ok. Existe esse script. Se eu voltar aqui para a Unity, eu vou poder ver que esse script ele já existe aqui em Managers. Então, tem aqui esse script Object Obstacle Manager. E ele pede um rock prefab, só que nada foi selecionado. Então eu vou aqui em prefabs, rock, e vou arrastar para lá para que ele possa instanciar esse prefab da rocha. Irei dar play para a gente ver se algo acontece. Se eu olhar aqui a visualização da cena, vocês podem ver que as rochas elas aparecem aqui, mas nada de muito interessante acontece, porque simplesmente as rochas elas não se movem. Então o que a gente falta dizer é: precisamos de um script que seja a rocha e que faça ela ir para baixo, e quando ela sair da visualização que ela desapareça, para que a gente não tenha uma alteração na performance do jogo. Então a gente precisa adicionar um novo script aqui, que vai se chamar rock, e vai ser justamente o script que vai estar atrelado ao prefab da rocha. Então, abre esse script que a gente acabou de criar no Unity, certo? E lembrem, a gente já adicionou no prefab da rocha o body dela, então a gente consegue ter acesso ao corpo para adicionar uma nova velocidade e permitir que ela se mova. Mas o que eu vou fazer é adicionar uma propriedade aqui para a velocidade que essa rocha vai ter. Então, eu vou permitir essa edição na Unity, Speed, e no aparecimento dessa rocha, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a velocidade dessa rocha não é zero, né? Então eu vou pegar aqui o corpo dela, RigidBody2D, e vou pegar o atributo velocidade do corpo dela e vou dizer que vai ser para baixo vezes a velocidade que a gente vai indicar. E perceba que eu não coloquei, diferentemente dos outros, eu não criei um novo atributo chamado corpo e deixei aqui dentro, não. Como só vou utilizar uma vez, eu criei aqui mesmo essa instanciação aqui, ó. Pega o componente do RigidBody e dele você pega a velocidade. E na verdade modifica a velocidade indicando que é um sentido para baixo e a velocidade
que foi passada aqui desse atributo e que foi indicado na Unity. E a única coisa que falta pra gente é ver se essa rocha ela precisa ser destruída ou não. Então eu vou adicionar um novo método aqui auxiliar, que é destroy if needed. E como é que a gente vai fazer isso? A rocha, para facilitar a nossa vida, a rocha ela deve sumir se ela sair da câmera. Então, se ela passar dessa parte inferior da câmera, significa dizer que ela pode desaparecer. Ela pode ser destruída. Então, eu vou pegar o meu y mínimo da rocha, de existência da rocha, a partir da câmera. Então, da câmera principal, vou fazer o mesmo esquema. Converter a posição da câmera, pegar o y. E qual é a posição que eu quero da câmera? É o centro, mais uma vez. Na verdade, como eu quero só o y, o x ele é meio que indiferente nesse cenário. Mas eu quero que ele vá até o limite inferior. Como é de 0 até 1, então eu vou colocar 0. E agora eu vou fazer essa conversão da posição da câmera para o mundo real, pegando a parte de baixo, ou seja, o 0 aqui da câmera. Quando eu faço isso, o 0 é essa parte aqui. E eu quero no mundo real com a coordenada dessa parte aqui inferior da câmera. Então vai ser esse min y. Se o componente transform.position.y da rocha, já que esse é o script da rocha, for menor, ou seja, a posição y da rocha for menor do que o y que a gente pegou, que é o y da câmera, significa dizer que a rocha ela já passou da visualização da câmera. E ela pode, então, subir. E o que eu vou fazer é destruir essa rocha e passar o GameObject da rocha para ser destruído. Então, tudo agora em teoria vai funcionar. O que a gente precisa fazer é adicionar esse script da rocha efetivamente no prefab dela. O que não foi feito anteriormente. Então, eu vou adicionar aqui um componente rock. E a gente vê aqui o speed, eu vou colocar 6, que é a mesma velocidade que está na estrada. E talvez o que a gente precisa fazer aqui no Managers... não, o Rock Prefab já está selecionado, então teoricamente isso já vai funcionar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, uma rocha já veio ali, outra rocha veio aqui no centro. Opa, tá vindo muita rocha no centro. Será que a gente tem um problema? Tá, acabou que foi pura sorte e realmente a rocha ela tá mudando de faixa e não tá vindo sempre na mesma faixa. Então tá tendo exatamente o comportamento que a gente espera. Porém, eu acho que vocês já perceberam aqui, eu acabei de bater numa rocha e nada aconteceu. E o que a gente quer é que o level ele seja reiniciado. E para permitir que isso aconteça, nós vamos aqui editar exatamente esse momento. Então no player, no nosso jogador, quando ele atingir uma rocha, a gente quer que ele reinicie a cena. Como é que a gente vai permitir que isso aconteça? Existe um método já no MonoBehavior que, como o nosso objeto ele tem agora um componente do Box Collider, esse método aqui, onCollision enter 2D, ele vai ser executado. Então, quando a colisão começar, esse método vai ser executado. E o que é que eu quero que eu faça? Eu quero que ele reinicie a cena. Para permitir isso, a gente precisa importar the Unity Engine, o Scene Management, ou seja, o gerenciador de cenas. Existe uma classe chamada Manager de cenas e um método chamado Load Scene, ou seja, carrega uma cena. Qual é a cena que eu quero carregar? A principal. Então, quando ele entrar em colisão, ele vai carregar a tela principal novamente, ou seja, vai reiniciar o jogo. Vamos tentar testar isso. Entrei aqui no Unity, deixei ele compilar os arquivos novamente. Dá play. E agora as rochas estão aparecendo. Mas se eu bater numa rocha, ele reinicia para o início e o carro ele volta para a faixa do meio e as rochas somem. Então, de fato, o que a gente tem agora é um jogo completamente funcional, pelo menos nesses conceitos principais, nesses conceitos básicos da Unity.
no qual temos um jogo que acontece infinitamente, ele roda infinitamente, e os obstáculos eles aparecem aleatoriamente para dificultar um pouco mais a vida do jogador. Vocês podem testar mais, adicionar mais elementos, por exemplo, talvez adicionar uma arma nesse carro para que destrua as rochas, ou então aumentar a velocidade, adicionar a possibilidade de aparecer mais de uma rocha na estrada por vez, então ao invés de ser uma rocha, mudar a variação de espaço entre uma rocha e outra, já que até agora a gente colocou dois, aquela diferença. Então você pode fazer diversas ações para que esse jogo ele talvez se torne até mais interessante. Mas eu acredito que vários conceitos principais na construção desses jogos tenham sido vistos. Então, espero que tenha sido produtiva essa construção. E a gente vai ver agora um pouco sobre o open source no mundo dos jogos, do desenvolvimento dos jogos. Só para a gente terminar vendo aqui o que o desenvolvimento de jogos pode ajudar a contribuir, tanto nesse Hacktoberfest, para que você possa fazer contribuições e conseguir, sei lá, sua camisa da DistroOcean, ou então se apaixonar pelo mundo open source, você pode saber e deve saber que o mundo do desenvolvimento de jogos também está presente no código aberto. Pessoalmente, minha experiência dizia o contrário disso. Na verdade, não havia experiências pessoais que me permitiam entender que o desenvolvimento de jogos tinha assim muito caminho também nesse mundo código aberto. Basicamente, diversas áreas tem, mas a que eu mais conhecia era desenvolvimento web mesmo, né? Desenvolvimento de sistemas para internet. E aí, o que acontece? A Unity, ela possibilita também, ela facilita, na verdade, a participação em projetos open source, como o Programa de Desenvolvimento de Código Aberto, como vocês podem ver aí nesse site. Ela incentiva, na verdade, que você faça isso. Existe uma lista no GitHub que eu gosto muito, que é essa Awesome Unity. Vou deixar o link na descrição. E se tem vários projetos com Unity de código aberto que você dá para ver no GitHub. Então, não só como uma forma de querer contribuir, é uma forma também de aprender aqui. Então, por exemplo, o Infinite Runner, dá para abrir aqui e ver como foi construído o Infinite Runner no Unity e, sei lá, quem sabe até melhorar ele. Fica a seu critério tentar entender como tudo isso funciona. Mas existem muitos jogos legais, por exemplo, até tem a construção de Hogwarts dentro do Unity e tudo em código aberto para você conseguir contribuir também, tentar baixar o projeto gratuitamente. E existe um também meu pessoal que eu criei aqui, está disponível no meu GitHub. Eu vou deixar o link também, assim como todos os outros links, tanto de agora como referenciados anteriormente. Mas tentar criar uma versão um pouco diferenciada do Flapbird. Enfim, existe sim muito espaço para o desenvolvimento do código aberto dos jogos e coisa que talvez muita gente não saiba. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada nisso, se aprofundem mais. Eu acho que é bem divertido, principalmente para ver uma coisa diferente que você não vê normalmente na universidade ou então coisa assim. Enfim, espero que tenham gostado desse conteúdo. E espero que aproveitem demais o Hacktoberfest, tanto da OpenDev como nesse e vários outros que vocês vão passar na carreira de vocês.